Fala pessoal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal Jornal do Papiro. Hoje eu vou estar falando sobre do porquê eu saí de lá da iPhone, tá? Lembrando que eu entrei na iPhone esse ano foi em janeiro, tá? Acabei saindo em março, vou explicar toda a trajetória aí de como é que foi, tá? E vou explicar o porquê eu saí, tá bom? Demorei muito a fazer esse vídeo porque eu não queria falar sobre, tá? É algo que muita gente não vai entender, até porque o cara fala, nossa, o cara saiu e aí o cara saiu e, pô, perdeu uma oportunidade, não sei o que, e o pessoal não entende, até porque muita gente às vezes vê com um sonho, né? Meu sonho é passar na ESA, meu sonho é passar na iPhone, e aí o cara vê aquilo como se fosse a última coisa do mundo que ele pode fazer, né? Mas enfim, vamos lá. Eu comecei a estudar para iPhone assim que eu acabei de sair da ESA, então eu saí da ESA, foi lá para acho que foi 2023, isso, 2023, ali para julho de 2023, aí eu fiz o seguinte, falei, caraca, maluco, saí lá, né, teve perseguição pra caramba, teve muito problema lá, eu gostava muito da ESA, tá, gostava muito, sempre falo isso, gostava muito da ESA, gostava muito de tirar serviço, gostava muito ali de vestir a farda e tudo mais, achava muito legal, só que tinha muitos desses problemas e que, cara, pra mim não era viável ficar num local onde eu ia ser punido diariamente por, às vezes, coisas que eu nem fiz. Tá? Então, acabou que eu perdi a vontade de ficar lá, porque eu gostava muito, mas o que me fazia, de fato, ficar lá é porque eu gostava demais lá, mas acabou que eu falei, quer saber, eu vou sair, não quero não. E foi, entendeu? Aí eu estudei para IA, tá? Eu falei, cara, eu quero ir para IA e tudo mais. E aí eu fui, estudei e tudo mais, passei na IA, tá? Do mesmo ano, então fiz a prova, acho que foi em novembro, se não me engano. Eu fiquei de julho até novembro estudando, passei na IA. Aí eu fiz as etapas, fui para concentração intermediária, fiz os exames. Só que, cara, alguma coisa falou assim, cara, não, vai ser a mesma coisa, né? E de fato, né, quando eu conversei com um amigo meu, cara, é a mesma coisa, né? Às vezes até um pouco pior lá. Então eu falei, cara, pô, para passar pela mesma coisa, cara, eu não quero. Então acabei que passei na IA, mas falei, não vou dar prosseguimento não, até que teve uma garota que ela falou assim, pô, não, eu pago Uber pra você e tudo mais, você vem aqui. Eu falei, pô, cara, eu não vou, tá? Eu não vou. E aí ela ficou, cara, como assim, não vai, não sei o que. Eu falei, pô, fica tranquilo, não vou estar estudando para outro concurso, né? E quando eu falei isso, não só pra essa menina que ela ia pagar até o Uber pra mim, que é um bagulho bizarro, que eu nunca imaginei que alguém ia chegar assim, não, pô, vem aqui mesmo e tudo mais, né? Porque geralmente o pessoal de ar quer que você não vá, tá? Vocês vão ver muito isso quando vocês participarem da concentração intermediária. E aí eu falei, cara, não vou estudar para iPhone. E aí quando eu falei isso aqui, cara, eu falei, nossa, como assim? Você tá perdendo oportunidade, não sei o que e tal. Eu falei, não, relaxa que eu sei da minha capacidade, eu sei que consigo passar em algo melhor, tá? E consegui. Então eu fiquei estudando dessa prova da EA até a prova da iPhone, tá? Então eu fiquei de janeiro até agosto, cara, dei um gás absurdo, tá? E aí eu vou explicar porque o que aconteceu nesse período. Eu tava estudando muito, muito mesmo. Cara, eu queria muito passar, né? Eu botei na cabeça que eu queria ir para iPhone e era algo que eu falei, cara, é isso que eu quero. E aí eu estudei muito. Só que, cara, eu cheguei, passei na prova, tá? Fiquei feliz pra caramba, falei, caraca, passei, maluco, amassei, sei o quê. Pô, passei lá, consegui obter isso, né? E só que, cara, isso eu fui perceber só agora, pra você ter noção. Eu tava começando a ter um cansaço mental. Só que quando você, às vezes, tem esse cansaço mental, você acha que por causa de estar fazendo muita questão, porque, cara, eu tava fazendo 240 questões por dia, tá? 240 questões por dia, toda hora, 240 questões e sem parar, filho, ia todo dia. Era 3 redações na semana, às vezes 4, e 240 questões toda hora. Cara, imagina o estresse. Então, eu tava achando que era cansaço mental, e não era. Tá? Não era. E aí eu fui indo, estudando e tudo mais. Aí eu falei, pô, cara, eu vou descansar agora, porque eu tô muito cansado. Achava que era cansaço, né? E aí eu fiquei aproveitando, né, esse tempo aí, fiquei jogando aí com meus amigos, conversando com eles, gravando as coisas pro Instagram. Cara, aí quando chegava mais perto de ir pra iPhone, mais eu não sentia vontade de ir. Estranho, né? Mas mais eu não sentia vontade de ir. E aí eu cheguei, cara, no dia que era pra eu ir, no dia que era pra eu estar lá, feliz, e eu tava triste, cara, muito triste, estranho, cara, estranho, não sei explicar, mas tava muito triste.
E eu falei, caraca, mas que estranho. E eu questionei, eu falei, nossa, mas por que assim? Era algo que eu queria. Eu fiquei me questionando durante todo o percurso. Quando você entra lá com a mala, né, e tudo mais, você vai andando até o auditório, que eles vão explicar algumas coisas. Cara, e estranho, cara, estranho. E eu não tava sentindo felicidade nenhuma, nenhuma vontade de estar lá. E quando o pessoal pediu assim, pô, bora, como eu gritaria, né? Bora, bota a mala, não sei o quê. E eu, assim, tipo, eu tava tão pensando nisso, que o cara falou, pô, você tá surdo, você não tá me escutando. Mas não era de deboche, nem nada do tipo, era porque eu tava pensando nisso. Eu não sei se a pessoa que chegou a revistar minha mala vai ver esse vídeo, mas era justamente por isso que eu não tava cagando pra pessoa, porque, de fato, eu não tava conseguindo parar de pensar nisso. E tava me incomodando. Eu falei, cara, não, por que eu tô tão triste assim? E ela ficou lá e tudo mais. Aí eu tive uma crise de ansiedade lá, né? Aí o pessoal chegou lá e comecei a passar mal. Eu não sei se... pode ter sido crise de ansiedade, porque cai muito a minha pressão. Quando cai muito a minha pressão, eu começo a passar muito mal. E aí parece uma crise de ansiedade, então não sei se tem a ver com isso. Aí falou, não, tá passando mal e tudo mais. Aí me reprovaram na parte de saúde, só que não podia fazer isso, porque eu já tinha passado pela saúde. Não tem como você reprovar um aluno depois. Até porque teve uma garota lá que, cara, ela não conseguia nem andar, e ela ficou lá durante um ano assim, sem participar das atividades nem nada do tipo. Então não faz sentido, né? Sendo que eles estão fazendo uma outra coisa errada lá, que era reprovar por remédio. Então você levava um remédio, eu até recomendo isso pra vocês, não leve nenhum remédio, tá? Eu tava levando um remédio, eu teve uma pessoa que levou um remédio de antidepressivo, outro que levou foi um que era... Qual é o nome? Era de ansiedade, eu esqueci agora qual que era o nome do remédio. Mas enfim, e foi reprovado. E não conseguiu entrar com recurso, foi reprovado. Então teve muito disso, cara. Isso daí é a coisa mais absurda que eu vi ali, porque nem na ESA tinha essa restrição contra remédio, e nem no edital tinha falando nada sobre isso, tá? Mas enfim. Aí, beleza. Aí o que eles fizeram? Me reprovaram, tá? Tive outro crise também. Eu falei, caraca, mano. Eu fiquei injuriado lá, cara. Fiquei revoltado. Tava muito estressado lá. Falei, caraca, não tô conseguindo participar das atividades, cara. Aí, passei mal lá. Aí eu fui parar lá acho que foi foi lá na enfermaria de lá. Recomendação. Não fale nada pro médico. Nada. O único lá, você vai ver pela própria pessoa, que é um tenente lá. Esse sim, você pode falar o que você quiser para ele. Agora, um sargento que tem lá, não fala nada para ele. Ele só vai querer te ferrar. Ele quer te ferrar. A ideia dele é te ferrar. Não tem nem outra ideia ali. Ele só quer te ferrar. Tá? Não vou falar o nome do tenente, porque eu não sei se ele vai querer saber. Mas, enfim. Mas ele é muito legal mesmo. E aí, o que acontece? Eu fiquei lá. Falei, caraca, mas eu tô passando mal e tudo mais, não tô conseguindo eu não conseguia sair da cama. Né? Não tinha força pra ir lá. E tanto é que ele falou assim, pô, cara, eu sei que, assim, vai do que você achar melhor, mas eu recomendo você não sair daqui. Porque eu acho que tudo ainda não tá bem. Aí eu falei, poxa, e ele sabia que eu queria sair de lá, eu não queria ficar ali, cara. Eu já passei muito tempo em negócio de ficar em... qual é o nome? Ficar... sem fazer atividade na ESA, e cara, eu era muito punido por isso, fui muito punido por isso, só porque eu passei mal lá. Eu passei mal uma vez só na ESA, uma vez só. Eu fui punido durante 5 meses seguidos, só por causa disso. Por causa de uma vez que eu passei mal. Aí eu falei, cara, não quero passar isso de novo não. Eu falei, tenente, eu vou explicar pro senhor por que eu não quero ficar aqui. Eu expliquei, aí ele falou, caraca, que negócio bizarro, isso aqui não existe na iPhone. Aí eu falei, pô, tenente, mas eu quero sair daqui. Aí ele falou, cara, é melhor você não sair, é melhor você ficar aqui. Aí eu falei, tá bom, vou ficar aqui, tá? Eu vou seguir o que o senhor tá falando. E, cara, não deu outra. No mesmo dia eu passei mal de novo. E eu passei mal lá dentro. Então não era atividade... era atividade física. Cara, a gente tava ali fazendo atividade. Era alguma coisa que tava acontecendo lá. E, cara, eu só fui descobrir depois que eu saí. Aí começou a ter crise de novo. Aí o que acontece? O alto escalão, né? O almirante falou assim, olha só. O que eu vou fazer? Aí falou para um capitão, né? O capitão chegou assim, falou, olha só. O que a gente pode fazer com você? A gente vai te liberar, tá? Pra você ir pra sua casa, e a gente vai ter que ir na junta superior. A junta superior fica lá no centro da cidade e tudo mais, né? Fui lá na junta superior. E é o que eu posso fazer por você. Porque você ficar aqui, você ficar passando mal toda hora e não vai fazer sentido, né? Eu falei, tá bom.
sem problema. É o que eu queria. Eu tava pedindo muito pra sair de lá, cara. Eu falava, cara, eu quero sair muito daqui, eu não quero ficar aqui. Eu tô passando mal e eu não tô conseguindo sair daqui. Eu falei até com o construtor, eu falei, pô, sinceramente, eu quero muito estar aqui, mas se eu ficar desse jeito aqui, eu não vou ficar dessa forma. Não tem como ficar aqui dessa forma. Eu não quero ficar desse jeito aqui na instituição e dando problema, né? Porque eu só tava dando problema ali. Eu só via dessa forma. Eu falei, cara, eu quero ficar muito aqui, mas eu não tô conseguindo fazer atividade, não tô conseguindo fazer nada. Pra mim, eu sou inútil aqui ficando dessa forma aqui, né? Aí eu acabei que eu fui mandado pra casa, né? Só que eu tava como reprovado, porque eles tinham essa dinâmica aí que não existe no edital, tá? Se eles te reprovarem, entra com o processo. Aí eu fui lá pra junta superior, a junta superior me aprovou, tá? Não, a junta superior me aprovou não. O carinha lá do psicólogo da junta superior me aprovou. Porém, a junta superior, ela pega o relatório do psicólogo junto com o clínico. Pensa isso. Qual que vale mais? Um clínico ou um psicólogo? Sendo que ele está tratando de psicólogo, né? O psicólogo tem mais experiência do que um clínico. Aí o cara leva o quê? Com base o clínico. Aí o clínico botou lá várias besteiras lá no relatório lá. Cara, que eu falei, meu Deus do céu, de onde que o cara tirou isso? Com qual embasamento o cara tirou isso? Tirou da bunda, né? Aí eu cheguei lá e fui lá pra junta superior. E aí a gente falou assim, olha só. A gente foi um dia, depois a gente foi no outro, né? Aí falou assim, ó, você tá reprovado e tudo mais, tal. E assim, teve um pessoal lá que até discutiu com o, acho que era o capitão de lá, porque ele tava falando lá que, ó, você foi reprovado por isso, isso, isso. E, cara, eu falei assim, eu não vou gastar meu tempo discutindo com ele, porque, cara, eu sei que ele não vai mudar, ele não vai mudar de ideia, ele não vai explicar, ele não vai mudar nada. Aquele é o relatório da Marinha, a Marinha vai seguir daquela forma e não tá nem aí. Porque eu penso que eu não penso. Falei, cara, quer saber? Eu vou cagar pra eles ali e eu vou entrar com o processo. Entre com o processo, tá? Ilan, quando que não é interessante entrar com o processo? Cara, EZA. Eu acho que EZA, AFA. Cara, a única que compensa entrar com o processo, se não me engano, é iPhone. A única. Pô, Ilan, mas é meu último ano. Cara, então entra. Mas, cara, saiba que vai ser perseguido. Saiba disso, tá? Ninguém fala isso, ninguém vai comentar isso com você. O pessoal que vê esse vídeo vai falar que é mentira, mas é perseguido. Teve um garoto lá que na ESA que ele entrou com o processo, porque não queriam colocar ele na ESA e ele tinha passado. Cara, ele foi perseguido até ele sair. Até ele sair, tá? Então, cara, é perseguido. Tá? Não vai achando que não vai ser, não. Vai ser. Na iPhone não é. Na iPhone não é. Tá? Agora, entrei com o processo, tá? E, cara, foi. Entendeu? Consegui ir lá e tudo mais. O que acontece é que eu voltei e continuei pior ainda. Eu piorei. Eu tava melhor em casa. Voltei pra lá e piorei. Eu fiquei pior do que eu tava quando eu tava lá dias seguidos. Lá. Que, cara, muito estranho. Tanto é que eu fui até com um garoto lá. Eu falei, cara, eu não tô conseguindo ficar aqui, cara. Só de eu ter entrado aqui, eu já tô passando mal. Aí ele, cara, faz o máximo que tu puder aqui, cara. Eu vou estar aqui, tu uma mulher muito gente boa. Aí eu falei, cara, eu vou fazer o meu máximo. Eu vou tentar fazer o meu máximo aqui. Cara, cheguei no dia, eu já passei mal. Falei, cara, não acredito que eu tô passando mal. E eu tentei me abaixar e não deu, não adiantou, eu passei mal. Aí eu fui, sentei lá, falei, cara, não tô aguentando mais. Falei, cara, vou sair daqui. E não queria sair, pô. Cara, meu sonho, pô. Eu estudei, pô. Eu estudei um ano direto pra isso, né? Acabei que saí, eu falei, pô, cara, tô muito triste de ter saído, fiquei muito mal, tá? Muito mal mesmo, muito mal. Eu ainda não estou bem, tá? Parece que eu estou bem, mas eu não estou bem ainda, tá? E eu vou explicar agora o que foi. Pessoal, o que eu tava sentindo lá era depressão, né? E eu só fui descobrir aqui fora, né? Estranho, né? Tu fala, pô, como assim depressão lá? Cara, quando eu tava estudando, eu tava sentindo um negócio quem já teve, já sabe como é que é. É estranho, tá? É muito difícil de explicar. Mas você consegue sentir uma coisa subindo aqui no cérebro, né? E aí você começa a sentir uns sintomas que parece cansaço. Não é cansaço. É depressão. E aí, quando eu fui ver, não tava melhorando e eu tava fazendo de tudo. Por isso que eu falei que não era ansiedade lá, não era. Eu falei, pô, não é ansiedade isso aqui. Porque eu sei quando é ansiedade, eu já tive ansiedade, eu conheço, eu sei o meu corpo, né? Então, eu consigo identificar quando é ansiedade. Eu falei, cara, isso aqui não é ansiedade, isso aqui é alguma coisa que tá fazendo com que eu fique mal dessa forma. Que parece ansiedade, parece muito com ansiedade, mas não é.
Aí eu fui ver, cara, que era depressão. E eu só fui descobrir aqui fora, porque aí eu tive que, de fato, um psicólogo, eu tive que, de fato, num psiquiatra, tomando muito remédio, tá? Muito remédio para poder ficar melhor. E mesmo assim não tá melhorando, né? Assim, tá melhor do que antes, mas não tá 100%. Tá? Isso aqui eu consigo ver, eu consigo reconhecer meu corpo e eu sei que não tá 100%. E, cara, a cada dia assim eu fico, caraca, maluco. Eu tava com isso lá e eu não fui identificar. Então, quando você sentir algum cansaço meio mental, não é um cansaço, cara. Não é um cansaço. Você vai saber quando é um cansaço. Você vai ver que não é um cansaço comum. Tá? É um cansaço que perdura. Ele, mesmo que você durma, mesmo que você descanse, você vai sentir um cansaço. Não um cansaço físico, um cansaço da mente mesmo. Você sente que é da mente. E aí eu tava sentindo isso. Falei, caraca, mas é muito estranho, cara. Muito estranho isso. E isso foi começar aonde? Quando eu comecei a estudar para iPhone, não. Quando eu estava lá na ESA, na metade do período que eu fiquei na ESA, então eu fiquei 5 meses, então quando eu estava quase saindo da ESA, eu comecei a sentir isso. Só que eu achei que era cansaço, porque eu estava lá muito cansado, tinha passado pro campo e tudo mais, né? Tava tendo muito estresse. Então começou de lá, entendeu? E aí foi se perdurando, até chegar lá na iPhone, tá? Só que antes de fazer a prova, já começou a aparecer com mais frequência, só que eu achei que era cansaço, porque tava fazendo muita questão e tudo mais, não era. Eu tava perdurando até chegar lá na iPhone. Resultado, eu acabei saindo de lá, tá? Entrei com o processo, acabei saindo de lá, então tirei o processo de lá também, até porque não faz sentido, né? E acabei que saí, tá? Assim, queria muito ficar lá, cara, queria muito ficar lá, eu queria muito estar lá, né? Só que, de fato, não deu como, cara, não teve como, porque tava difícil, cara, tava difícil. Aí o pessoal, pô, você foi da ESA, como assim você tá saindo da iPhone e foi mais pauleira do que a ESA? Não tem nada a ver com pauleira, cara, porque a iPhone, ela é muito mais tranquila do que a ESA, muito mais tranquila. Cara, infinitamente, infinitamente. A adaptação pode até ser um pouco mais difícil do que a da ESA, mas questão de... qual é o nome? A questão da ESA, se a ESA é muito mais puxado, não tem nem comparação. Por isso que eu estranhei. E aí, quando eu fui perceber, era isso, tá? Então, o que eu recomendo pra vocês? Pessoal, se você estiver nesse estado, cara, procura ajuda. Vai lá num psicólogo, vai lá num psiquiatra, tá? E, cara, às vezes vai ter que tomar remédio. Eu me recusava a tomar remédio. Recusava. Desde lá na ESA. Desde lá da ESA. Eu falei, cara, me recuso a tomar remédio. E aí, quando eu fui ver, eu precisei tomar remédio. Entendeu? E, assim, melhora e tudo mais, né? Não é um processo rápido, tá? Tanto é que eu tô fazendo academia para poder acelerar o processo, que é o quê? Para não depender de remédio, tá? Eu sou muito contrário a ficar tomando remédio e ser dependente dele, né? Não só tomar, né? Tomar, tem que tomar às vezes, né? Mas ser dependente, né? Ser dependente acaba afetando muito, né, o teu corpo, né? E você não consegue sair daquilo, né? Então, eu quero ao máximo não ter que tomar remédio. Então, por isso que eu tô fazendo academia, por isso que eu tô fazendo exercício físico, né? A mentoria, cara, pode parecer, eu dou mentoria e tudo mais, então eu ajudo os alunos a passar no concurso e tudo mais, tá? Então, acaba que também me ajuda bastante, cara. Pode parecer que não, mas, cara, eu tô bem graças à mentoria que eu tô fazendo e que era algo despretensioso da minha parte de fazer, porque eu não, assim, eu fazia por causa de necessidade, às vezes que eu precisava aqui. Hoje em dia é um trabalho meu e eu gosto muito de ajudar ali e é o que tá me ajudando, entendeu? E hoje em dia, eu assim, lógico, eu tô bem melhor do que eu tava lá nessa época, tá? Teve muita coisa que também aconteceu, não foi somente a questão da iPhone, tá? Teve término também, né? Mas foi uma coisa assim, eu não vou explicar porque é um negócio pessoal, mas, cara, um negócio nada a ver, então também afetou ali, foi simultâneo, né? Simultâneo, então teve muito esse processo aí, mas a depressão ela veio principalmente da ESA, tá? Veio lá da ESA. Então, o que eu posso passar pra você é o seguinte: se você estiver precisando de ajuda, cara, fala com um psicólogo, vai no psiquiatra, não é brincadeira, tá? Teve um garoto aí que ele, pô, infelizmente se foi aí, lá na Marinha também, só que foi no Colégio Naval. E lá no Colégio Naval cara, tá uma guerra lá dentro, lá, né? O primeiro ano no respeito ao terceiro, né? Justamente por essas coisas. Então, lá já tá assim, tá? Então, se você tiver precisando de ajuda, cara, vá, entendeu? Outra coisa que eu recomendo também, cara, se você estiver, assim, nem se sentindo perseguido, mas, cara, é claramente perseguição, cara, nem se você quiser, Ilan,
Manda lá no direct lá do Instagram, olha lá, ó, tá acontecendo isso na instituição tal que eu participo aqui. Eu vou, cara, claramente falar aqui, sem problema nenhum. Então, cara, o que eu recomendo pra vocês cara, denuncie essas coisas, tá? Se estiver tendo perseguição e tudo mais. E se você se sentir mal, fale também, tá? Porque isso não é brincadeira, né? Cara, eu saí de lá porque, cara, eu queria ir de base lá, né? Pular daquele terceiro andar lá da iPhone, então eu acabei saindo de lá justamente por isso, porque eu estava muito mal. E igual eu falei, não estou bem ainda, tá? Tanto é que às vezes cara, como é que eu vou dizer? Eu me sinto mal do nada. Eu tô aqui falando com vocês, daqui a pouco vem, cara, eu tô sentindo mal. E às vezes, pô, eu tô mudando todos os meus hábitos, eu tô lendo livro, cara, nunca li livro na minha vida, nunca. Gravar vídeo aqui pra vocês era um negócio novo também pra mim, né? Questão de estudar para outras coisas, dar mentoria, cara, isso é totalmente novo. Então, eu tô mudando todo o meu hábito, é questão de ir pra academia também. E mesmo assim, às vezes eu venho e me encontro mal, entendeu? Então, assim, vou falar, não é simples, cara, não é simples. Essas coisas assim, você vai se sentir mal mesmo. O que eu recomendo é vocês, cara, tomar remédio, não tem jeito, tá? Ilan, tomar forma despretensiosa? Não. Pô, você vai no médico, você vai lá, no psiquiatra, no psicólogo, tá? É bom você fazer psicólogo, porque aí você tá se sentindo mal, você fala com alguém. Porque quando você fala com a sua família ela vai botar alguma crítica na frente, e aí vai te impedir de falar com ela. Muitas das vezes, tá? Então, às vezes você vai falar, ó, assim, aí a pessoa vai criar superstições, assim, criar coisas na cabeça de, você tá mal assim por causa disso. E não tem nada a ver, tá? Então o psicólogo vai te ajudar bastante quanto a isso. E no geral é isso, tá, pessoal? Por isso que eu saí de lá, tá? Não queria ter saído, igual que eu falei, não queria ter saído. No caso da ESA, eu precisei sair, né? E na iPhone eu também precisei sair, só que isso são coisas diferentes, né? Na ESA foi porque era perseguição, na iPhone foi porque eu estava muito mal, né? Ilan, você pretende voltar? Não, tá? Não pretendo voltar, tá? Justamente porque eu sei que se eu voltar, provavelmente vai ter de novo outros problemas, e aí já sabe, né? Aí vou passar mal de novo, e aí, enfim, né? Então, é isso. Procure ajuda, se for necessário, tá? E isso que vocês estão vendo aqui, né, que eu tô falando, é mais comum que parece, tá? Lá eu nunca vi ninguém assim, mas na ESA, cara, é muito comum. Na ESA tem muita gente assim, lá, quando formado, fica dessa forma, né? Só que não consegue sair de lá por causa de muitos problemas, né? Porque é muito, muito difícil você sair depois que você entra, né? Questão de família, né? A família às vezes não te apoia, aí como é que tu vai fazer? Vai trabalhar no mercado? Né? Não que, pô, ela tá menosprezando, não. Mas, cara, você às vezes vai ganhar 5 mil lá, e aqui você vai ganhar R$ 1.000, e outra, ainda vai ter estresse da tua família, então tu vai trocar 6 por meia dúzia, né? Então é isso. Então, no geral é isso, tá, pessoal? E, cara, procure ajuda, tá? É o que eu posso falar pra vocês aqui, beleza? Então é isso, valeu e fui.